Olha aí, pessoal, mais uma notícia aqui, uma análise econômica, melhor dizendo, a respeito do peso do efeito Lula na economia brasileira. A gente tem falado disso em várias oportunidades, sobre vários temas, a questão da taxa Selic, o valor, a valorização das empresas de forma geral, também questões relacionadas ao avanço da dívida pública, a incerteza que isso causa. E a análise dessa vez é a respeito do preço do dólar, que tem oscilado aí nas últimas semanas entre 5,40, 5,50, 5,60, chegou aí até 5,80, beliscou esse patamar nas últimas semanas, né? Só que os analistas fazem projeções, cálculos a respeito da economia brasileira de fato, como ela deveria estar, e na verdade a cotação do dólar poderia estar abaixo dos R$ 5, na faixa de R$ 4,90, se não fosse o problema chamado Lula. Tanto o governo dele, a equipe econômica, a má gestão econômica, melhor dizendo, quanto tudo que ele fala, lançando uma série de incertezas sobre o mercado financeiro. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, na verdade, o dólar chegou a beliscar os 5,90, meu amigo. Olha o absurdo disso aqui, né? Na verdade, ele recuou um pouco já, com certeza, mas está num patamar bastante alto, na faixa dos 5,40 mesmo nos últimos dias aí. É um ponto que eu já falei anteriormente aqui no canal, agora o pessoal da Gazeta do Povo traz uma notícia mais ou menos nesse sentido, mas que é o seguinte, né? O problema maior não é o dólar subiu, o dólar caiu, porque se você olhar uma janela de tempo menor, parece que o dólar se recuperou, aliás, o real se recuperou frente ao dólar nas últimas 3 semanas, vamos colocar assim. O importante é a análise a longo prazo, o novo normal que se estabelece. E o dólar a 5,40 já é o novo normal no governo Lula, sendo que ele estava abaixo dos 5 na virada do ano. O real estava razoavelmente apreciado frente ao dólar, né? Então, estava nesse patamar 7, 8 meses atrás e agora se estabeleceu no novo platô, um novo normal, por conta, obviamente, do efeito Lula, né? Então, os especialistas apontam aqui o seguinte, né? Por exemplo, o senhor aqui, Henrico Cozzolino, da consultoria Levante, né? Ele falou que tem até alguns cálculos mais otimistas que colocam a cotação do real, uma cotação, vamos dizer assim, justa, sem o efeito político tão arraigado na determinação desses preços, na casa de abaixo até, inclusive, do que R$ 4,90. Mas ele considera isso um patamar neutro, né, um patamar justo da cotação do dólar para este momento da economia brasileira, né? Ou seja, tudo que está para além disso, no mínimo 50 centavos de cotação, isso aqui é o que se chama de prêmio de risco, né? Ou seja, quanto que alguém está disposto a pagar para correr o risco de colocar dinheiro aqui no Brasil, né? Então, para eu trocar o meu dólar por reais para introduzir esse dinheiro na economia brasileira, eu não quero R$ 4,90, eu quero R$ 5,40, R$ 5,50 para compensar o risco gravíssimo que eu estou correndo aqui, né? O cara aqui da XP, por sua vez, o Rodolfo Margato, economista da XP, ele falou que a cotação neutra, na verdade, deveria ficar em torno dos R$ 5,00 por dólar, né? É uma variação ok, não tão brutal entre análises. Aqui é tudo questão de se o Lula não falasse muito, se a economia fosse mais estável, se a dívida pública não estivesse crescendo tanto, então você não consegue saber para onde que as coisas iriam. São apenas projeções. Esse tipo de divergência entre valores não é tão absurdo nesse cenário aí. O que todo mundo vê, o que todo mundo coloca como certo, é que o excesso de apreciação do dólar em relação ao real se deve a fatores políticos de forma majoritária, né? Ainda assim, esses patamares, e aqui é outro ponto importante,
eles são superiores, esses cenários aqui, digamos, otimistas, né? Equilibrados, neutros, justos, são mais uma cotação mais elevada do que o que estava previsto anteriormente, porque na virada para 2024, de 2023 para 2024, alguns analistas estavam projetando aí um dólar na casa de 4,50, né? Não vamos lembrar daqueles ridículos que botaram dólar na casa dos R$2, completamente patético, isso nem deve ser levado a sério, mas o pessoal estava realmente apostando numa valorização do real frente ao dólar. Tem umas estimativas aqui, umas previsões que são feitas que eu não consigo entender. Eu vivo falando disso aqui no canal. O pessoal coloca ali, não porque a bolsa vai chegar não sei quantos, não porque a dívida vai se estabilizar, né? O IBGE falando lá que a taxa de fecundidade vai crescer lá na frente. Por quê? Eu não consigo entender o fundamento disso. Esse negócio do dólar a 4,50 é outro ponto que não entra na minha cabeça como esse pessoal precificou isso lá atrás, né? Mas aí o cara explica que não, a dinâmica mudou muito, né? O câmbio se aproximou das máximas históricas aí e tudo mais. O grande ponto realmente aí, o grande fator-chave que mudou totalmente, né, a realidade da cotação e as perspectivas dela é o fator Lula de fato. O que ele fala, o que ele se esforça para fazer e a incapacidade de sua equipe econômica, primeiro, de entregar um resultado econômico satisfatório, segundo, de segurar, nem que seja a língua do seu chefe. Se não consegue segurar a caneta, pelo menos impedir que ele fale uma série de bobagens. E teve até os memes lá que o pessoal fez, né? Do time-lapse, do speedrun, sei lá, do Lula falando, dando uma entrevista numa rádio lá qualquer e a cotação do dólar acompanhando, subindo as falas do Lula. Tal é o nível de interferência das bobagens que ele fala na cotação e na valorização ou desvalorização do real aí nessa história, né? Então o pessoal já está prevendo que o real vai terminar aí, o dólar, né, vai terminar cotado a R$ 5,40 agora em 2024, né? Até porque alguns aqui, o Margato diz que parte desse prêmio já é permanente, ou seja, já está carimbado na história do Brasil, na característica do Brasil, né? Então, acertar realmente qual vai ser a cotação do dólar não é possível, isso aí é mais um chute do que qualquer outra coisa. Eu falo isso também aqui no canal com frequência. Essas previsões dizem mais sobre o presente do que sobre o futuro. O futuro a Deus pertence e mais do que isso, né? É um mercado bastante livre. Você não sabe para onde que vai a cabeça das pessoas, qual o medo que as pessoas vão alimentar, quais as esperanças infundadas que elas vão criar, enfim, não dá para ter esse tipo de ideia. Então, a variação aqui é muito boa, né? O pessoal faz até aqui, né? É uma piadinha, né? De que Deus inventou a cotação do dólar para promover a humildade entre os economistas, né? Porque a humilhação maior para o economista é fazer previsões para o dólar que nunca vão se concretizar de fato, né? Mas para mim, volto a dizer, isso aqui representa mais a questão de análise do presente da situação atual do que uma previsão futura, né? O pessoal que estava colocando aqui o dólar a 4,50 para este ano, o pessoal estava meio que acreditando que o Brasil estava decolando mais uma vez, né? Não levar em consideração que o crescimento do PIB do ano passado, modesto, era fruto especialmente do carrego estatístico do governo anterior. Nada a ver com o governo Lula. O segundo semestre do ano passado mostrou que a economia estava perdendo o seu fôlego. E mais do que isso, um outro fator que desvaloriza de sobremaneira a moeda brasileira é a dívida pública. É o encarecimento da dívida pública, porque essa dívida, você sabe, no final das contas, é financiada com dinheiro impresso do nada. Nos períodos em que a dívida pública sobe, a base monetária sobe também, é uma questão de causa e consequência aí, mas mais dinheiro circulando para uma moeda que não é tão demandada assim, você tem um problema da desvalorização. O governo norte-americano imprimiu dinheiro como se não houvesse amanhã, imprimiu dólares,
Mas o dólar é demandado no mundo todo e com uma taxa de juros que ainda está alta, na faixa dos 5%, a demanda permanece muito elevada e aí a moeda não se deprecia. Isso não se aplica ao real, que é uma moeda que ninguém quer, na verdade, né? Então, o problema da dívida pública também demonstra isso. É algo inerente, característico do governo Lula, que não tem compromisso fiscal, e já estava escancarado no ano passado. Eu não entendo por que o pessoal não levou isso em consideração. O governo trocou o teto de gastos pelo arcabouço fiscal. Isso é um indício evidente de que o governo vai piorar a questão fiscal. Trocou uma regra mais restritiva por uma regra mais permissiva. O governo vai gastar mais dinheiro, vai se endividar mais. Isso vai depreciar a moeda. Estamos vendo isso acontecendo e todo esse cenário aí do valor elevado do dólar, que tem puxado a cotação para cima, a depreciação do real, que tem puxado também a cotação do dólar para cima, tudo isso é elevado a, sei lá, terceira, quarta potência por conta das palavras do Lula, quando ele diz que não vai ter comprometimento fiscal, quando ele diz que o Banco Central tem que reduzir os juros porque ele tem um compromisso social às vésperas da indicação para um novo presidente para o Banco Central. Tudo isso preocupa o mercado e faz com que isso aqui aconteça. A realidade, o valor justo do dólar de R$ 4,90, R$ 4,90, fica só na cabeça dos economistas mesmo, né? Na prática, a teoria é outra. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.